Do som estão a postos, está tudo certo aí para vocês também? Vamos ver se a voz do além se manifesta. Pastor, você ligou o microfone? De lapela está funcionando. Ok? Natália, boa noite. Vai tocar um instrumento para nós, Natália? Ah, esse instrumento está em repouso, né? Está em repouso. Não, acho que dá. Ô Valmir, consegue soltar aí para nós o hino 110? Damos um minutinho para o Valmir fazer isso. Está que nem a planta entra em repouso. Ele entrou em repouso. Na verdade, esse piano ele é eletrônico. E um componente dele não está funcionando e está na garantia. Então chamamos assistência técnica e é uma peça que tem que importar. Então eles deram um prazo de 90 dias para chegar essa peça. Já tem 2 semanas. Então já não são mais 90 dias, gente. Podemos já ficar mais felizes, né? Tem que ser otimista. Sempre otimista, né? Então nós estamos aguardando. Deus nos dá o privilégio de termos outros instrumentos que possam substituir, porque graças a Deus, Deus é bondoso conosco, tem dado suporte à nossa igreja. Mas fosse o caso de outros lugares, só teria aquele ali e pronto, né? Então não vamos reclamar não, mas o Valmir, o nosso tesoureiro, vai procurar assistência técnica novamente para ver a possibilidade de adiantar através de um correio postal aéreo e não veio a navio. Está vindo de navio, possivelmente da China, né? Possivelmente, ou da China ou da Coreia, né? É isso, irmãos. Nosso trabalho esta noite é meditar no texto da carta aos Gálatas. E nós terminamos ali no comecinho do capítulo 3 e agora nós vamos seguir adiante no capítulo 3. O capítulo 3 é um dos mais importantes capítulos da Bíblia para nós entendermos a lei, o propósito da lei. A lei dada por Deus, não só os 10 mandamentos, mas toda a lei cerimonial do livro de Levíticos. Quem lê o livro de Levíticos que diz que não entende nada, né? Que é complicado, que só repete, que cansa, dá vontade de dormir na metade. Eu sei, toda aquela lei ali que foi dada, toda aquela lei, principalmente a lei cerimonial e a lei moral de Deus, né? Elas foram dadas para nós com um objetivo. E é na carta aos Gálatas onde nós temos um capítulo dedicado, no Novo Testamento, dedicado a explicar o propósito da lei. E nós vamos precisar entender o propósito da lei para entender a crítica que Paulo estava fazendo aos crentes da Galácia. Porque Paulo faz uma crítica aos crentes da Galácia e diz assim: olha, crentes da Galácia, vocês são muito insensatos, porque vocês estão abandonando o Evangelho de Cristo para voltar à lei. Então, para poder entender essa crítica de Paulo, nós precisamos entender o propósito da lei. Para que a lei foi dada? Né? E esse capítulo 3 é muito importante para isso. Como às vezes nós lemos o Novo Testamento, infelizmente acontece isso, irmãos. Nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. VT-NT. Aí nós fazemos é comum que o crente faça o seguinte: estou lendo o Novo Testamento. Aí ele simplesmente desconecta, põe em off o Velho Testamento. Não, estou lendo o Novo, não importa o Velho. E o contrário também. Às vezes aí fica on aqui, né? Estou lendo o Velho Testamento. Então aqui vai para on e aqui fica em off. Desliga. E no fundo, esses 2 testamentos, essas 2 porções das Escrituras, que estão unidas pela vinda de Jesus Cristo, que é justamente o que faz a diferença, é que todo o Velho Testamento está unido ao Novo Testamento em Cristo. Então, Paulo está nos ensinando a fazer essa leitura, lá na carta aos Gálatas. Por isso muitas vezes a pessoa lê o Velho Testamento e ela põe em off o Novo.
Aí ela fala assim, o Velho Testamento é cansativo, eu não entendi. É que na verdade isso aqui, a revelação de Deus é uma revelação progressiva. Ela começa lá no primeiro momento da revelação, Gênesis 1, e ela vai se tornar completa em Apocalipse 22. Quantos capítulos tem? Quantos versículos tem aí? Apocalipse 22? 16? Eu não lembro, vê aí. O último texto da Bíblia aí. Vê o último, 21. Apocalipse 22, 21. Ou seja, é uma revelação progressiva. Muitas doutrinas que estão aqui no Novo Testamento, muitas não, todas as doutrinas bíblicas, elas têm um nascedouro no Velho Testamento e vão se expandindo à medida que a revelação vai sendo apresentada. O próprio Messias, Gênesis 3,15, logo no começo da Bíblia, ele vai sendo revelado até chegar ao seu cumprimento no Novo Testamento. Então, Paulo, nesse capítulo 3 da carta aos Gálatas, ele nos ensina assim, um método de leitura da palavra que faz a união dos dois mandamentos, do Velho e do Novo, na pessoa de Jesus Cristo, o que ajuda muito a gente a tentar aprender a Bíblia. Se você está começando a leitura bíblica, eu estou começando, então eu ainda não sei todas essas informações. A minha sugestão é sempre o seguinte: leia a Bíblia toda. Não importa se você vai entender tudo, você lê a Bíblia toda e você vai formar um panorama bíblico mínimo. Aí você recomeça a leitura, porque você tem muito tempo. Recomeça a leitura, agora eu já li Novo Testamento e agora estou lendo aqui e vou lembrando coisas. Aí vou fazendo o que a gente deve fazer sempre, os links. Achei um negócio aqui no Novo Testamento, opa, esse negócio estava lá no Velho. Por exemplo, lê aí, João capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 2, verso 1 e 2. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alcançar alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então aí, nós temos a palavra propiciação. Opa, eu lembro que eu li lá em Levítico, eu li lá em Êxodo, a ideia de propiciatório. Né? Acho que foi com você, Daniel, que a gente conversou sobre isso. Ou seja, eu tenho um link lá no Velho Testamento. Eu quero entender João, o que ele é a propiciação, de que jeito. Eu vejo o que era o propiciatório lá em Levítico, para que servia. Eu estou lendo Levítico, eu quero saber por que esse propiciatório está aqui, o que significa isso? Eu olho para João e eu vou ver quem era o propiciatório. E o texto está dizendo que propiciação, Ele é a propiciação, Jesus é a propiciação. Então o propiciatório, que era uma tampa lá para a Arca da Aliança, onde ficavam aqueles querubins, lembra? Você tem a Arca da Aliança, tem a tampa que tinha aqueles querubins assim. Aquele era o propiciatório, aquela era uma representação de Jesus, ou do que Jesus faria. É lógico que aquilo é só uma sombra do que Jesus viria a fazer. O sangue dos animais eram passados Sim, na tampa do propiciatório para esconder a lei. Nós não vamos falar disso hoje, mas só para você ter uma ideia de como os dois mandamentos se unem na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o método de Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 3, para tratar daquele assunto da crítica que ele estava fazendo aos crentes da Galácia. E então esse é o que nós vamos ver hoje à noite, Deus assim nos dando esta oportunidade de meditar na sua palavra. Ok? Vamos cantar juntos o hino 110A. Valmir, você pode soltar para nós? 110A.
Vai soltar com música também, homem? Vou tocar. Pastor, eu estou sem a música aqui. Tá sem? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar a capela? 110, Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pedir ao irmão presbítero Zé Ribeiro, nos dirija a Deus essa palavra de oração. Ó Deus eterno, Pai, Deus, Santo Deus, estamos, ó Deus, aqui, ó Deus, na tua presença, Pai. Te peço, ó Deus, perdão pelos meus pecados, Senhor. Sim, Senhor Deus. Peço, ó Deus, que venha, Deus, estar com cada um aqui, ó Deus. Também perdoamos os pecados de cada um, Senhor Deus. Sim, Senhor, tem misericórdia. Ó Deus, recebe, ó Deus, uma porção, ó Deus, uma palavra dos nossos corações, ó Pai. Que só tu, ó Deus, tem palavras de salvação a nós, É ó Pai. verdade, Senhor. E só tu tens misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia. O teu amor, Deus, que tem tratado, Pai, através, ó Deus, da saúde, ó Pai, do ar que nós respiramos, do fôlego da vida, ó Pai, que tu tens dado. Sim, Senhor. Também, ó Deus, através da salvação de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Deus, ó Deus, esteja com nós. Culto, ó Deus, ensina, Pai, o teu mestre, Pai querido, a tua
servo, Pai, que esteja, Pai, iluminando aqui. Em nome de Jesus, te peço e agradeço a Deus. Amém. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Abra aí a sua Bíblia lá na carta aos Gálatas. Vamos rapidamente recuperar alguma coisa que já vimos. Lembrando que nessa carta aos Gálatas nós vamos ver o apóstolo Paulo defendendo o evangelho da graça, o evangelho da paz com Deus e que nos foi dado a partir da graça. E ele trata disso logo nos primeiros versículos. Alguém pode ler para nós ali o verso de número 1 até o verso de número 3. A Gálatas 1, de 1 a 3. Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa carta é uma defesa do Evangelho, o Evangelho é boa nova, que indica o seguinte, que a nossa paz com Deus, ela é uma obra da graça. Ela não veio a nós mediante as obras da lei, ela veio mediante a obra de Jesus Cristo, é a obra da graça. E ele faz exatamente essa crítica para com eles. Olha lá o verso de número 6, outra pessoa. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Os crentes da Galácia, eles foram a Cristo através da graça, mas eles chegaram a um momento em que eles começaram a assumir novos ensinos. Alguns falsos mestres se introduziram ali nas igrejas daquela região e começaram a pregar, além de Jesus, além do Evangelho, além da cruz de Cristo, eles disseram que era necessário algo mais. E esse algo mais era a aplicação da lei judaica, eram judaizantes. Então eles diziam o seguinte, olha, vocês têm que crer em Cristo, mas não esqueçam de uma coisa, tem que guardar o sábado, tem que guardar as dietas judaicas, tem que guardar as festas, tem que guardar principalmente a circuncisão. Então eles estavam, na verdade, somando a salvação dos crentes da Galácia às obras da lei. E essa é a crítica que Paulo vai fazer, e nós já vimos aqui nos estudos que fizemos, que isso também pode estar presente, talvez não com essa característica, mas muito presente nos nossos dias, que é aquela ideia de que não basta eu crer em Cristo, porque crer em Cristo é pouco, eu preciso fazer alguma coisa a mais para a minha salvação. E aí você vai ver o evangelho da barganha, o evangelho da troca, o evangelho das obras, sempre presente na história dos homens. Uma coisa muito importante, irmãos, é que a nossa mente carnal pede por obras. Dá para entender essa minha afirmação ou ela é obscura para vocês? A nossa mente carnal clama por obras. Vamos lá, gente, manifestem-se. Manifestem-se. Concordam ou não? Sim, por quê? É? Quer queira, quer não, todos nós temos um pouquinho de Tomé, ver para crer. É, né? Nós sabemos que todos nós fomos criados, para viver teocentricamente. Tudo na criação deveria ser observado a partir de Deus. Só que a nossa mente carnal não funciona mais assim, ela funciona egocentricamente. Nós queremos dizer para nós mesmos que nós somos suficientes. O evangelho da graça é um evangelho teocêntrico, porque é um evangelho que vem de Deus. É Deus que age em mim para que eu pratique as obras, para que eu o busque. Só que a minha mente carnal clama por obras. A minha mente carnal, o meu coração, o velho homem clama por, não, eu quero salvar a mim mesmo. Vai lá. Pela graça e pela paz de Cristo, não seria natural as obras? Sim, mas aí pela graça. As obras passam a ser uma consequência.
Mas na mente humana carnal, eu tenho que fazer alguma coisa para pressionar Deus. Eu pratico boas obras, porque aí Deus é obrigado a me salvar porque eu sou bom. Não sei se dá para entender. Isso é barganha. Isso é pressionar Deus. Essa ideia, por exemplo, e você fala, não, mas isso aí aconteceu. Acontece só no catolicismo romano. É lá que eles pensam assim, não. Há muita igreja evangélica que age assim. Pode não agir em tudo, pode até crer numa salvação pela graça, mas, por exemplo, trabalha para Deus para pressionar Deus a lhe favorecer. É aquela pessoa que dá o dízimo. Eu antigamente pensava assim. Então, não precisa ir longe, né? Você está sendo honesto, porque tem mais gente que pensava assim, Eu dava o dízimo, pensando que Deus agora vai me dar mais, vai me ajudar agora. vai me ajudar porque eu dei. Então veja, é um evangelho que eu faço e aí eu movo Deus. É a nossa mente carnal clama por obras. Eu entendi que eu estava totalmente errado. Você entendeu? Eu sei que você entendeu. Então, você disse que alguns crentes anseiam por obras para pressionar Deus. Para pressionar Você Deus. anseia por obras para querer impressionar a Deus. Então, que no fundo é a mesma coisa. Pode muita gente estar querendo fazer, eu vou ajudar meu próximo, porque eu ajudando meu próximo vou causar uma boa impressão em Deus, e causando uma boa impressão em Deus, Deus vai se compadecer de mim. E aí Ele vai me abençoar. E isso é uma mente carnal trabalhando para fazer obras em benefício próprio. Gente, quer saber se você está pensando ou não carnalmente? É se as suas ações têm como objetivo você. Se você vem para a igreja, se você vem estudar a Bíblia com o único objetivo, não, eu preciso aprender, porque se eu aprender, Deus me abençoa. Se o seu objetivo é você, alguma coisa está errada. Tudo que você vier a fazer para Deus deveria ser, primeiramente, para a glória dEle. Eu faço isso porque isso agrada a Deus. E eu não agrado a Deus para que Deus se agrade de mim e me abençoe. Eu agrado a Deus porque eu sei que eu devo agradar a Deus, mas também porque eu amo agradar a Deus. Eu não devo ir à igreja oferecer, por exemplo, os meus sacrifícios de louvor, os nossos cânticos, para eu mostrar para Deus que eu louvo a Deus muito bem, e eu louvando a Deus, Deus vai me abençoar. Eu devo fazer isso porque eu amo a Deus, e porque eu sei que Ele é digno do meu louvor, e que eu devo fazer isso, é uma dívida que eu tenho, existencial com Ele, porque eu fui criado para seu louvor, mas ao mesmo tempo faço isso porque isso me agrada louvar a Deus. Eu tenho prazer no prazer de Deus. Nós lemos aqui Amós na semana passada, não lemos Amós, capítulo 4? Vamos voltar a ele? Sempre lembrando. E se você fizer tudo o que devia fazer, ainda deve dizer para Deus, sou um servo inútil, que não fiz nada além do que eu devia. Alguém aqui já está fazendo tudo o que devia fazer? Então nem servo inútil vocês ainda não são, nem eu, né? Pelo menos, ou somos ainda, né? Vamos lá. Hã? Sim, exatamente, Silvia. E é esse o argumento do apóstolo Paulo. É esse o argumento do apóstolo Paulo. Amós, capítulo de número 4. Alguém lê aí pra gente, verso 4, verso 5. Só para explicar, né? Quem não sabe, vocês sabem, conhecem bem aquela história, né? A divisão do povo de Israel depois da morte de Salomão. Um reino ficou para o norte, outro reino ficou para o sul. O reino do norte, capital era Samaria, o reino do sul, capital Jerusalém. O reino do norte, as 10 tribos do norte passaram a se chamar Israel. E o reino do sul ficou conhecido como Judá. E os reis do norte, especialmente Jeroboão I, ele para meditar e fala assim, vem cá, nossa religião é templária. A nossa fé, ela exige que a gente vá até o templo e ofereça sacrifício. Mas onde fica o templo? No reino do sul. Vem cá, ele fala assim, pensa bem,
O nosso povo está aqui, mas eles têm que voltar lá no sul todo ano, porque eles tinham que ir pelo menos uma vez ao ano, se não outras vezes, para oferecer sacrifício. Na cabeça de Jeroboão, eu falei assim, olha, se esse povo começa a ir para lá todo ano, ir para lá todo ano, ir para lá todo ano, daqui um pouco vão querer voltar para lá. E eu perco o meu reino. O que ele fez? Construiu os próprios lugares de adoração. E 2 deles principais, Betel e Gilgal. 2 templos, e que depois ele pôs o bezerro lá. Que era uma coisa que eu acho absurda que o povo tenha aceitado. Mas é que o povo clama por obras. É uma coisa impressionante. Vamos lá, então é só para explicar o pano de fundo da passagem. Qual é o verso que eu falei aí, gente? 4 e 5. Quem lê para a gente? Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicar as transgressões, e cada manhã trazer os vossos sacrifícios. Espera aí, Elvio, você vai ler de novo esse a cada manhã. Vem a Betel e transgredi. Vem a Gilgal ou Gilgal, multiplicar as... Bom, vamos ver que transgressão que é essa que eles estão fazendo, né? Em que eles estão transgredindo? Agora lê. E cada manhã trazer os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifícios de louvores do que é devedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso... Peraí. Ele está reclamando que eles estão indo oferecer o dízimo, está reclamando que eles estão indo de 3 em 3 dias levar o dízimo, que eles estão oferecendo sacrifício de louvor. Do que ele está reclamando? É porque eles faziam isso? Hã? Não, eles levavam tudo que era importante. Já estava prescrito, sacrifícios, louvores e assim vai. Qual que era o problema? A motivação. Não faziam por amor a Deus, faziam isso porque disto gostavam. Eles faziam para eles, gente. Era o prazer deles. Bom, mudando o que precisa ser mudado, é aquele pastor que sobe ao púlpito. Isso que a gente pega muito no pé dos músicos, né? Músico tem muito disso também, viu? Instrumentistas. Mas pastor também tem. É aquele pastor que sobe ao púlpito e faz a pregação com um objetivo pessoal. É porque ele gosta de aparecer, ele gosta de mostrar que ele sabe, ele pode fazer até bem, mas ele faz para ele. Isso é uma mente carnal, é uma autojustiça, é uma maneira de dizer, é isso, veja, ele nem sempre percebe, ou nem sempre faz isso assim, aí eu vou fazer para mim, né? Mas no fundo o coração dele se move nessa direção. Paulo, voltando aos Gálatas, Paulo então está construindo o seu argumento baseado nisto. Por que é que eles voltaram à lei? Por que é que eles voltaram à lei? Porque o coração deles, a mente deles, passou a funcionar de forma carnal. Daí, Paulo, no capítulo de número 3, verso de número 1, ele diz assim: ó Gálatas insensatos. Sabe qual é a palavra grega para insensatos? Oi? Anoetes. Anoetes. O que significa essa palavra? Nous, né, que essa raiz aqui é mente. E a, tudo que tem a, né, é negação. Sem mente. Ele está dizendo para os Gálatas, por isso a tradução nossa veio insensatos ou nécios. Vocês não estão usando a mente. Quando eu falo mente, eu não estou falando só os pensamentos, eu estou falando a capacidade de avaliar a verdade. E eu estou falando a capacidade também de sentir a verdade, de usar a mente de Cristo que nos foi dada. Ó Gálatas, por que vocês estão anulando isto?
e voltando às práticas, os rudimentos da velha aliança. Ó Gálatas insensatos, sem mente, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? E esse ante cujos olhos, oftalmos, né? Não lembro agora como é que escreve oftalmos. F-D-A-L. Não, oftalmos, eu acho que é assim, ó. Oftalmos, dá até para aparecer oftalmos mesmo, né? Essa ideia de, não é que eles viram, não é a ideia de ver só com estes olhos, é o Cristo que vos foi apresentado, o Cristo que vocês viram, como Jó viu Deus, os meus olhos te veem, eu te compreendo. A glória, mas é eu compreender Deus. Quando eu olhei para a cruz, quando eu vi o Cristo crucificado morrendo por mim, eu compreendi o Evangelho. Então eu vi Cristo, mas num sentido não físico, num sentido em que Cristo foi crucificado ante os nossos olhos. Vocês perceberam, vocês entenderam a salvação em Cristo. Por que agora, depois de terem entendido a salvação, vocês anulam a mente de vocês e vocês partem para um novo Cristo, para uma outra maneira de entender a Cristo? Alguém lê verso 2 até o verso de número 5, capítulo 3 de Gálatas. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, e tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então veja só, que você vai ter aqui dois paralelos. Lá no verso de número 2 ele fala, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? No verso de número 5, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo está dizendo o seguinte: de que jeito vocês receberam o Espírito? De que jeito vocês foram introduzidos no cristianismo? De que jeito vocês agora se tornaram filhos de Deus? Pelas obras da lei? Foi cumprindo a lei que vocês entraram no corpo de Cristo? Ou foi porque vocês creram na pregação? Então Paulo está dizendo assim: olha, eu não estou entendendo que vocês começaram no Espírito. Não é assim que ele diz? Vocês começaram no Espírito, mas agora estão se aperfeiçoando no quê? Na carne. Então ele está dizendo que a pregação da fé é oposta às obras da lei, porque a prática das obras da lei como maneira de agradar a Deus ou de se justificar diante de Deus é viver na carne. Irmãos, Paulo está expondo uma coisa que é básica para a nossa fé. O Evangelho é simples, é crer em Cristo. Mas a nossa mente clama tanto por obras, que quando eu digo para as pessoas, não, você só precisa crer em Jesus Cristo, que o sacrifício dele paga os seus pecados, as pessoas acham que isso é pouco. Mas só isso? Vocês não pensam assim? Fala a verdade. Só crer em Cristo? Nunca pensaram nisso? Que é pouco? Não dá a impressão que está faltando alguma coisa? O ladrão da cruz, o que se converteu, o que foi que ele fez de bom? Qual foi a obra que ele fez? Obra máxima. Qual? É ladrão. Hã? Ele só fez a obra máxima. Ah, tá. Desculpa, eu entendi que você tinha falado da obra máxima. É isso que eu entendi. Obras máximas. Ele creu. Aí quando você conta esse exemplo, as pessoas já vem logo aquele exemplo que está aqui no bolso do paletó, né?
Quer dizer que se eu matar, se eu roubar a vida inteira, chego na última hora, creio em Cristo, vou para o céu? Não é assim as pessoas falam? Aí você fica com que resposta que você dá? Nada vai nos separar do amor de Cristo. Certo. Mas você dá uma resposta meio amarela. É isso mesmo, é assim que eu aprendi. É isso que a Bíblia diz. Deus é soberano. Né? Mas a nossa resposta é isso aí. Não sai meio amarelo um pouquinho? Ou não, gente? Ou estou enganado? Sai um pouquinho. Parece fraco esse nosso evangelho, que é só crer. Pois é pela pregação da fé. É assim que nós somos introduzidos em Cristo Jesus. É assim que o Espírito nos é dado. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Lógico que haverá obras, mas obras decorrentes desta salvação, não como exigência para essa salvação. Mas era justamente isso que os crentes da Galácia estavam fazendo. Eles estavam exigindo obras para haver salvação. Isso é outro evangelho. Isso é outro evangelho. Eles começaram no Espírito, estavam se aperfeiçoando na carne. E aí você começa a entender por que é que Paulo, lá no final, no capítulo de número 5, vai falar das obras da carne e das obras do Espírito. Do viver na carne e do viver no Espírito. Não tem a ver só com matar, roubar, prostituir e brigar com os outros. Ele só está dizendo o seguinte: aqueles que tentam se justificar pelas obras da lei, eles estão se condenando tanto quanto os outros que praticam as obras da carne, a prostituição, a mentira, a lascívia. Isso aqui é tão pecado para Deus quanto aquelas coisas. Mas nós vamos chegar lá, nós estamos só no capítulo de número 3. Mas então Paulo, no versículo de número 6 até o verso de número 14... Assim, isso aí é tão pecado para Deus quanto as outras coisas, mas se fizer substituindo a graça. Sim, a obra da lei é uma substituição ou um suplemento da graça. William Hendrickson, que é um comentarista conhecido, ele diz o seguinte: suplementar a graça é o mesmo que suplantá-la. Porque se eu tenho que pôr alguma coisa junto com a graça, então a graça não é mais graça. A graça perde a graça. Eu estou com uma dúvida. Só uma? Que beleza, Senhor, obrigado. Talvez quando eu coloquei impressionar Deus, eu me expressei mal. É porque assim, quando eu olho para o sacrifício de Cristo, certo, eu consigo compreender de uma maneira tão linda o amor de Deus por nós, que o meu coração anseia em não fazer obras, mas falar desse amor transformador na minha vida, que quando eu não falo, eu me sinto mal. Quando eu vejo uma oportunidade de eu falar, de eu produzir frutos da decorrente da... Mas você se sente mal por quê? Porque assim, eu tenho que anunciar o que Deus tem feito. Por quê? Por não produzir obras. Por que o quê? Por que você tem que anunciar? Que é uma ordem de Deus. Não, deixa ele responder, porque ele, não vocês. Porque vamos ajudá-lo a entender. Porque a mensagem do reino trazida por Jesus transformou minha vida. Transformou sua vida. Eu sinto a necessidade de transmitir isso para que Deus, pela graça dele, através de mim, transforme a vida dos outros. Certo. Então você está pensando em quem? Em Cristo, na mensagem do reino. Então veja, é justamente aquilo que eu falei. Se você fizesse isso pensando em você, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, Deus vai me destruir, ou tentando se proteger, atrás da olha, eu tenho que pregar, porque senão vai cair um raio do céu em mim, eu vou morrer, ou eu vou para o inferno. Ou seja, você está tentando se garantir através disso. Isso é egocêntrico. Mas, não, eu estou fazendo isto porque, primeiro, Cristo mandou. Então, se Cristo mandou, Ele tem prazer em que eu faça. Eu estou fazendo isso por amor ao próximo, porque amar o próximo também não é obedecer à lei. Eu faço isso porque eu preciso dizer isso para as pessoas, que é bom para elas. Eu não estou pensando em mim. Então isso não é obra da carne. Isso tem a ver com o Espírito. O Espírito tira o centro de nós
O Espírito conduz a nossa mente a pensar as coisas a partir de Deus. Então, se esse é o seu estímulo, se esse é o seu objetivo, ótimo. O ruim é aquela pessoa que quer ser missionário porque ele tenta se redimir através da sua missão. Isso não é um missionário de Deus, é missionário dele mesmo. Dá para entender? Alguém aqui que está cheio de pecados sobre as costas, olha, o jeito de eu me redimir de todos esses pecados é eu ir lá para a África, para um país desconhecido e morrer pregando o Evangelho em algum lugar deste mundo. Esse é um processo de autojustiça, isso é obra da carne. Nós não precisamos disso para sermos salvos. Nós temos que confiar exclusivamente no amor de Deus, que nos salvou por amor, não por algo que a gente tenha feito ou que possa fazer por Ele. Tá? No capítulo de número 3, do verso 6 ao verso de número 14, Paulo vai começar um argumento para tentar mostrar novamente para os crentes da Galácia algumas verdades. E ele vai na ferida. Tá? Qual é a ferida? Ele vai lá no âmago, pai Abraão, o pai da fé. Ele fala, vocês são filhos de Abraão, porque todo judeu batia no peito e falava, somos filhos de Abraão, que foi o primeiro a se circuncidar. Lembram a circuncisão quando foi dada? Então tá. Então ele começa, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, primeiro, quem é filho de Abraão? É quem se circuncidou? Como diria Calvino, neca de pitibiriba. Quem é o filho de Abraão? Os que creem. Alguém lê aí o verso de número 8. Verso 8. Não precisa brigar para ler não, gente. Olha, até da Escritura 3:8. É da Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. O Evangelho que eles estavam abandonando, não era uma coisa nova. Foi nesse Evangelho que Abraão creu, nessa boa nova, de que se ele cresce em Deus, isso lhe seria imputado por justiça. Paulo está pegando o Velho Testamento e mostrando para eles, a partir de Abraão, que a fé já estava presente lá no Velho Testamento. Que a melhor interpretação das obras da lei no Velho Testamento é entender que elas não nos justificavam, nós vamos ver já, mas o que nos justificava era a fé. Então, quando eles apresentavam o sacrifício, não era o fato de ir lá com o sacrifício que lhes justificava, era o fato deles crerem. Gente, vamos pensa bem. Você vai no seu rebanho, pega o bezerrinho bem bonitinho, mais limpinho, sem mancha, sem defeito, e leva para o sacrifício. Aí você corta o pescoço dele e derrama o sangue sobre o propiciatório, e o sacerdote fala, pode ir em paz, os pecados seus foram perdoados. Gente, para poder aceitar que isso era verdade, você tinha que aceitar de que jeito? Pela fé. Porque assim, como é que é? Quer dizer que esse bode ou esse bezerrinho que eu sacrifiquei aqui, que o ato em si me salvou? Não, o que eles criam? Eles criam que Deus aceitava aquele sacrifício por nós, ou por mim, né? Ou por eles. Era pela fé que eles eram justificados. Eles não eram justificados pelo ato em si, porque eles fizeram muitos atos. Aí vem o texto de Amós, vinde a Betel, vinde a Gilgal e transgredi, trazeis os vossos sacrifícios, os vossos louvores, mas isso tudo vocês só fazem por causa de vocês. Isaías, no capítulo 29, fala assim, esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Eles comparecem aqui obedecendo a mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Faziam isso assim, sem sentido. Não era por fé. Então Paulo constrói seu argumento baseando no fato de que Abraão foi salvo pela fé. Verso de número 13.
13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então veja, ele vai dizer o seguinte: olha, Cristo nos redimiu da maldição da lei. Então aí ele vai, o que a lei fazia? Que maldição era essa que a lei trazia sobre nós? Era a lei acusava o nosso pecado. Esse é um ponto. Irmão, se eu estiver correndo muito, me falem aí para eu parar, tá? Lembra, a gente não tem pressa nenhuma, a gente quer entender. É importante que você entenda o seguinte: quando a lei foi dada, o que foi que a lei fez? A lei não foi dada para ser um caminho de justificação, porque ninguém consegue obedecer a lei perfeitamente. A lei foi dada para mostrar a nós o nosso pecado. Então a lei, ela ressalta o nosso pecado. Então vamos dar um exemplo assim, é um exemplo pequeno, mas pode ajudar. Tem lá uma placa com o E cortado. O que significa? Proibido de estacionar. Mas você é de outro país e veio morar no Brasil. Eu estou exagerando. E você viu aquela placa, mas você não sabe o que significa. Você estaciona ali. Você está contrariando a lei? Mas mesmo sem saber? Sim, você está. Aí vem o guarda. Aquele papelzinho amarelo que faz a gente tremer. E ele vai lá no vidro do seu carro e deixa um presentinho para você. Ele fica muito feliz, o senhor guarda, que está cumprindo o papel dele. Você está num lugar proibido e ele está fazendo o papel dele. Está aplicando uma multa. E tome muito cuidado para o seu carro não ficar lá muito tempo, porque senão ele vai fazer uma ligação, vai chamar um caminhãozinho que desce a esteira assim e põe o seu carro em cima e o seu carro vai virar um cone. Seu carro foi rebocado. Esse estrangeiro vai chegar e falar: mas eu não sabia. Ele vai ser perdoado porque ele não sabia? Não. Mas, vamos mudar a história. Você é um estrangeiro ainda, vem para o Brasil e está guiando o seu carro e tem uma plaquinha que tem um E cortado, que significa proibido de estacionar. E você vai e estaciona, mas chega um presbítero da igreja presbiteriana de Vila Formosa, um homem de coração transformado, e chega: rapaz, não estaciona aqui. Por quê? Porque essa placa significa que a lei proíbe você de estacionar aqui. Aí ele descobre o quê? Ele descobre o erro. Os presbíteros é Ribeiro, porque para falar com um americano... Né? Tá certo, Zé. Só você. Nos presbíteros, só você, Zé. Né? Então vamos lá. Aí a lei mostrou, ou seja, a lei apareceu, ele agora toma consciência da lei, de que aquele é um ato errado. E é mais ou menos isso, lógico, que numa forma mais profunda, que a lei está fazendo. A lei, ela está dizendo: está vendo? Vocês todos são pecadores. Do que vocês precisam? Graça. Esse é o argumento que Paulo vai usar, tanto em Romanos quanto aqui em Gálatas. Então ele vai dizer o seguinte: que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando a lei veio, ela disse: vocês estão em maldição. E aí você faz aquele gesto e pergunta: quem poderá nos salvar, né? Quem poderá nos salvar?
O que Jesus Cristo responde? Eu. Só eu. Sou eu. Não querendo dizer que Chapolin é um tipo de Cristo, de jeito nenhum. Veja, Jesus Cristo, ele se faz maldição, ou seja, ele recebe a sua punição para te livrar da maldição da lei. E foi isso que Deus revelou na lei. Deuteronômio 21, 23. Deuteronômio 21, 23. Oi? Leu esse texto hoje? Sabe decor já? Não. Vai lá, quem ainda não leu? O corpo dele não pode ficar na forca durante a noite. É preciso que ele seja enterrado no mesmo dia, porque todo aquele que for pendurado para morrer é maldito por Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança. Paulo pega esse maldito aquele que for pendurado no madeiro e diz, está vendo? A lei já falava de Jesus Cristo. Bom, irmãos, no versículo de número 15 em diante, Paulo continua este argumento baseado em Abraão, mas ele agora vai falar mais do argumento da lei em si. Há algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, as promessas, verso 16, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. E aqui ele está dizendo que essa promessa foi feita ao descendente, que ele está apontando para Cristo. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então ele começa a mostrar como é que a lei, ou antes mesmo da lei existir, Deus já falava de Cristo. Tanto é que você vai ver no verso de número 17, vai dizer, olha, Abraão veio 430 anos antes da lei. Deus já falava de Cristo, mesmo antes da lei ter sido dada por Moisés. E aí ele vai chegar lá no verso de número 19 com essa pergunta, que eu acho que é a pergunta-chave. Qual, pois, a razão de ser da lei? Entenderam? Ele vem dizendo, olha, a lei, é como se ele estivesse dizendo, a lei não servia para justificar, mas agora ele precisa enfrentar essa pergunta. Qual é a razão da lei? Apesar de eu ter adiantado aqui. Eu adiantei em parte. Não disse tudo. Qual é a razão da lei? Então ele vai responder, verso 19, alguém lê para a gente. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. É importante você perceber aqui. Para que a lei veio? Ela foi dada por causa das transgressões. É o estacionamento proibido que eu desconhecia, mas que agora eu sei. Ela foi dada para nos mostrar as transgressões. Aí ela causa essa maldição até que venha o descendente da promessa. Até que venha a promessa de resgate, que é a de Gênesis 3,15. Que é a promessa também lá de Gênesis, capítulo de número 12. Ao teu descendente. Então, veja só. Nós estamos falando do fato de que ela é promulgada e ela é pregada por meio de mensageiros. A palavra anjos, temos que lembrar que a palavra anjos, em grego, angelos, também pode ser traduzida por mensageiros. Tá? Não sei se tem alguma outra tradução aí que tenha a palavra mensageiros. Mediador. Não, mediador é outra palavra. Bom, enfim, esses mediadores, como por exemplo Moisés, como Isaías, como os próprios apóstolos, e por fim Jesus Cristo. João Batista, Jesus Cristo. Eles vêm anunciando que a lei, o propósito da lei vai ser cumprido em Cristo. Verso de número 21. Outra pessoa, 21.
Então a lei opõe-se às promessas de Deus. A lei é contrária, opõe-se às promessas de Deus? Resposta. Continua. De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Então, olha só, ele está dizendo o seguinte: se Deus tivesse dado uma lei que por ela a gente podia ter vida, então a justificação viria pela lei. Entretanto, verso de número 22, a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Irmãos, está ficando claro o ponto do apóstolo Paulo, o propósito da lei? Tudo bem? A lei foi dada para acusar o nosso pecado. A lei não pode dar vida. A lei só pode causar a morte, no sentido de que ela mostra que nós estamos errados, ela mostra que nós estamos mortos espiritualmente. Quando a lei diz que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, e eu tenho que amar somente a Deus, e eu percebo que no meu coração eu ainda amo demais a mim mesmo, eu faço das minhas vontades um Deus para mim, e crio os meus ídolos, eu estou em estado de morte, não de vida. E quando eu percebo que por mais que eu tente, eu ainda volto ao esquema mundano, ao esquema de confiar na minha carne, minha mente carnal clama por obras ainda, aí é pior, porque aí eu sei a verdade, sou que nem o apóstolo Paulo, desventurado homem que sou. No entanto, pela fé, eu me aproprio de uma salvação que não depende das minhas obras. E essa fé é que me conduz a Cristo, eu recebo a graça por meio desta fé. Então eu sou salvo sempre pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós. Verso 23 e 24. Lembrando, é muito importante você lembrar, a promessa é concedida aos que creem, aos da fé. Verso 23 e 24. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aio, irmãos, não é o nordestino pedindo tempero. Dá um pouco de aio aí, tá? Aio é o condutor, era aquela palavra, era aquela ama que conduzia os filhos pequenos. O que Paulo está nos dizendo é que além da lei nos revelar nosso pecado, a lei nos conduzia também a Cristo, no sentido de que a nossa esperança tinha que estar fora de nós. A Cristo aqui no sentido do nosso Redentor. A nossa esperança não pode estar em nós, a nossa esperança tem que estar em Cristo. Só que os crentes da Galácia tinham conhecido a Cristo pela pregação da fé, mas agora estavam tentando um outro caminho, o caminho das obras. E eles estavam usando a lei de uma maneira equivocada, totalmente equivocada. Então Paulo, nesse capítulo 3, insere um entendimento da lei, do propósito da lei, para que os crentes reflitam e deixem de ser insensatos e voltem a usar a sua mente para refletir o Cristo. Verso de número 25 e 26. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, a lei, ela não pode salvar. Ela mostra o pecado e ela fala, você precisa de alguém. Você precisa de um Redentor fora de você. E dessa forma ela nos conduz a Cristo. Mas nós chegamos a Cristo não pela lei, pela fé. A lei, ela nos apresenta Cristo e nós assumimos Cristo como nosso Redentor.
pela fé. Deu para entender isso? Então esse é o ponto do apóstolo Paulo. Para mim, essa é uma carta, esse capítulo em especial, ele é tão importante para nos fazer entender o propósito da lei. Ele é importante para que a gente entenda por que o Velho Testamento está posto. Porque de certa forma tem muito crente hoje que fala, não, eu estou na graça, não estou mais na lei, e quase que está rasgando o Velho Testamento e jogando fora. Mas ainda hoje a lei faz isso. Ainda hoje Deus nos mostra nosso pecado. Quando Deus fala, não adulterarás, ou quando Deus fala, não furtarás, ou quando Deus fala, honra teu pai e tua mãe. Quando nós temos todas essas afirmações contundentes do Senhor contra o nosso pecado, cai a ficha. E é assim que o Novo Testamento sempre aplica a lei. Olha, lembra que vocês são pecadores? Lembra que vocês são pecadores? Estou a lei para vocês. Olha a lei aqui. O que vocês devem fazer agora? Vou a Cristo. Ainda hoje, a lei nos faz lembrar que precisamos de Jesus Cristo. Que nós somos filhos de Deus. Porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Então ele vai dizer assim, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Esse é o texto lá de João, né? Veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu quero encerrar com o versículo 28 e 29. Irmãos, ele está escrevendo para um grupo de crentes, na sua maioria gentios, e no meio deles alguns judeus. E ele está dizendo, e alguns desses judeus são defensores de uma doutrina escravizante, que é um agregar do judaísmo com o cristianismo. Você crê em Cristo, mas pratica as obras da lei. Porque eles estão dizendo que os judeus estão mais certos que os cristãos. Então ele começa o versículo de número 24 dizendo, não pode haver judeu nem grego. Não existe isso. Algumas pessoas me perguntam, esses dias eu fui perguntar, não sei se foi aqui, foi em algum lugar. Já sei, foi no blog da Estrela da Manhã, da Classe Escola Dominical. Alguém postou uma pergunta dizendo se o judeu era salvo porque era judeu. Aqui está mais uma vez uma resposta clara. Não pode haver nem judeu nem grego. Não é isso que distingue as pessoas. Não pode haver nem liberto nem escravo. Não é isso que distingue as pessoas. Não pode haver nem homem nem mulher. Não é isso que distingue as pessoas. E é importante aqui para as pessoas fazerem uma leitura tentando dizer que a Bíblia era uma Bíblia preconceituosa, tal. Olha aqui a ideia da mulher tão presente. Numa sociedade que era altamente patriarcal, olha o apóstolo dizendo, não existe nem homem nem mulher. No sentido de que para ser de Cristo não são essas coisas que nos fazem mais de Cristo ou menos de Cristo. Olha como ele termina o verso 28. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus, quer libertos, quer escravos, quer judeus, quer gregos, quer homens, quer mulheres, quer corintianos, quer palmeirenses, quer brasileiros, quer argentinos. Estou usando os opostos, certo? Não sei. Vamos encerrar com o verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aí ele fecha o argumento dele em Abraão novamente, né? Paulo muito sabiamente ensina o propósito da lei. Ok, irmãos? Perguntas? E Cristo não veio revogar, mas veio cumprir. É boa pergunta, ou boa palavra para sugerir uma pergunta. Se a lei não pode dar vida, não pode justificar, por que Jesus veio cumprir? Porque a lei nos faz justos.
Não, a lei não nos faz justos. A lei nos acusa o pecado. pecado. A lei não nos justifica. Eu quero saber, se a lei não nos justifica, por que Cristo disse que Ele veio cumprir? Para nos dar. Ele veio cumprir para nos dar exemplo. Para nos dar exemplo? De quê? Que nós podemos cumprir a lei? Sem chance. Quando nós estávamos mortos. Estávamos mortos. Cristo veio para nos dar vida. O que nos deu vida foi Ele ter cumprido a lei ou foi Ele ter morrido na cruz por nós? Na cruz. Estou complicando a vida de vocês, né? Vamos lá. Poxa, não tivemos nenhuma pergunta da internet. O povo da internet não está querendo perguntar. Fala, meu irmão. Não seria porque ele veio para cumprir a lei, e a lei exigisse que houvesse um sacrifício pelos pecados, e Ele é o sacrifício. Em parte você está certo. Jesus veio cumprir a lei. Jesus precisava da lei para se justificar? Não, por quê? Não havia pecado nele. Porque Ele já era o justo. Então Ele não se auto-justificou pela lei. Comece por aí. Ele não veio dar um exemplo de como eu também posso me justificar pela lei. Ele cumpriu a lei, gente, por um motivo, que Ele era santo. Ele não cumpria a lei, chegava de manhã e falava, hoje eu preciso cumprir a lei, não. Ele vivia naturalmente e cumpria a lei. Ele fazia isso porque a lei era santa. A lei é um modo de vida excelente. Só que Ele era santo também e Ele cumpria a lei naturalmente. Ele vem cumprir a lei, de fato Ele cumpre a lei e Ele mostra... Ele não cumpre a lei para ter justiça. Ele cumpre a lei e revela a sua justiça, de como Ele era justo, porque Ele nunca, jamais pecou. Quando Ele oferece o sacrifício, Ele tem comprovado diante da lei, Ele apresenta suas credenciais. Para morrer por nós, Ele tinha que ser justo. Aí Ele chega diante do tribunal de Deus e fala assim, está aqui, ó, a minha folha corrida, cumpri a lei. Eu sou justo. E morre em nosso lugar. Então, irmãos, tem gente que pega o versículo que diz que Jesus veio cumprir a lei, dizendo, está vendo, irmãos, ó, a importância da gente também cumprir a lei, mesmo os cristãos. E aí faz uma série de exigências para você guardar o dia tal, as festas tal, a dieta tal, coisa que Paulo vai questionar os crentes da Galácia no capítulo de número 4, que a gente vê só outro dia. A lei, Jesus veio cumprir a lei, a lei nos acusa que nós estamos pecando. Certo. Nos acusa o pecado. Quer certo. dizer, a lei está mostrando pra gente que a gente está fazendo errado. A lei é boa. A lei é boa. Então Cristo veio, para mim, Ele veio cumprir a lei para mostrar, olha, se você fazer o que a lei está falando, você está fazendo o que é certo. Quando eu usei a palavra só que aí te acusando. Não, a lei sempre foi boa. O problema da lei é que não está na lei, está em nós. Jesus Cristo cumpriu a lei primeiro porque era natural. Ele é santo, perfeito. Como Ele é santo e perfeito, Ele não precisava nem lembrar que a lei existia, porque Ele só adorava a Deus, Ele só servia a Deus, Ele só amava o próximo. Ele não tinha egocentrismos, Ele não tinha outros deuses, Ele não desonrava pai e mãe, Ele não matava, não furtava, Ele não odiava, como Ele mesmo diz, Ele não cobiçava. Mas Ele não fazia isso forçando. Ele cumpriu a lei porque era natural. E Ele não cumpre a lei apenas para nos mostrar, façam igual a mim, cumpram a lei, porque Ele sabe que nós não podemos cumprir a lei. Por quê? Porque a nossa mente está aprisionada. Então, assim, não é que Ele cumprindo a lei, Ele prova que ela é boa. A lei, Ele não precisava provar que a lei é boa, porque ela foi dada por Deus. Não é para provar, é para nos ensinar. Pois é, meu irmão. Porque mas se a lei é boa, teoricamente a lei está me ensinando que aquilo lá é bom. Ó, se você fazer isso, é bom, é certo. Eu entendo o seu argumento, só que assim, eu não posso dizer que Jesus cumpriu a lei para me ensinar que ela é boa. Eu aprendo que a lei é boa só por um motivo. Ela foi dada por Deus. Deus ela é santo. Boa, mas não substitui a graça. Como Deus é santo, a sua lei também é santa. É a lei de Deus.
Então, Jesus cumpre a lei. Eu posso até abrir mão, se a gente pensar um pouco melhor, mas eu diria o seguinte, que ele não cumpre a lei para me mostrar que ela é boa. Ela já era boa. Ele só cumpre a lei porque ele é natural cumprir a lei. E porque cumprindo a lei, ele vem cumprir a lei para arrumar suas credenciais para morrer por nós. Na verdade, as credenciais de homem justo. Você vai falar, não, mas ele já tinha credencial porque ele é o Filho eterno de Deus. Mas como homem, ele cumpre a lei e ele tem as credenciais para morrer por nós como homem. Antes, Zé, deixa eu só passar a palavra para Silvia antes que eu esqueça, que ela levantou a mão tem um tempinho. Seria como, por exemplo, tem um hino que fala, né, que segurança tem em Jesus. Que é justamente essa ideia, a ideia de que quando Cristo é a nossa segurança. A partir do momento que você tem uma entrega total a Cristo, você não pensa em mais outra coisa. Então, quando a gente começa a ficar cumprindo uma coisinha aqui, justificando outra coisinha aqui, é porque você não tem essa segurança realmente. Mas Silvia, a nossa mente carnal clama por obras. Por isso mesmo. E nós cobramos obras uns dos outros. A gente chega para um e para o outro e fala assim, fulano não está vindo na igreja. E quase sempre essa conclusão nossa deve ter caído da fé. Fala, Zé. Ele cumpriu a lei porque ele é o único que foi capaz disso. Fora ele, nenhum homem cumpriu a lei. Não, sim, nenhum homem cumpriu a lei, só ele. Porque ele era santo e nenhum outro é santo. E a lei foi dada para acusar o pecado. O problema é que quando ela foi colocada, problema não, né? Mas quando ela foi colocada diante de Jesus, não tinha pecado para acusar. Mas ele foi acusado pela lei quando? Quando ele morreu. Porque quando ele morreu por nós, ele se fez pecado. Quando a ira de Deus caiu sobre ele, sabe o que ele fez? A maldição da lei caiu sobre ele porque ele se fez maldição. Ele só fez isso por nós. Fala, meu irmão, voz da lei, depois eu dou a palavra, ela. Mas eu entendo também, pastor, que Jesus como homem, ele cumpriu a lei para nos mostrar que seria possível o homem cumprir a lei. Apesar de todo o nosso pecado, tudo aquilo que nos separa, eu entendo que ele cumpriu a lei para nos mostrar que nós seríamos capazes também. Então, meu irmão, é essa ideia que eu estou questionando. Antes de você responder, é mais ou menos isso aí que eu queria complementar o que o Osés também falou. A Silvia está no mesmo caminho, só que assim, Cristo era o único que tinha condição realmente de cumprir a lei, porque ele não era pecador. E quando ele cumpriu a lei na cruz, derramou o seu sangue, ele deu acesso, ele é o primogênito. E nós somos os herdeiros dele. Então, nós temos acesso agora a essa graça de cumprirmos a lei, não perfeitamente só na eternidade, mas... Então, a lei agora é um parâmetro para a nossa vida, mas nós não precisamos dela para nossa justiça. Para justificar. Nós não precisamos da lei para a nossa salvação. Nós precisamos da lei para a nossa santificação. Nós temos acesso pela fé. Nós temos justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Hoje, então, nós olhamos a cruz e depois a lei. Isso aí. Puxa vida, meu irmão, você tem tudo para ser um bom teólogo. Nós temos a cruz, depois da cruz é que nós temos a lei. Exatamente como no propiciatório. Eu tenho o propiciatório e o sangue. Abaixo dele é que eu tenho a lei. Só depois do sangue que eu tenho a lei. Então, eu estou questionando, Valmir, e a sua pergunta vai na direção da do Rogério, é que Jesus não vem cumprir a lei para nos mostrar o quanto nós seríamos capazes. Ele cumpre a lei porque ele é natural. E para que nós saibamos que nós precisamos dele e não da lei. Porque nós estamos enfermos por causa da lei, e a lei ficou enferma nesse sentido, né, que Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos, porque assim, para nós ela só serve para acusação. E Jesus Cristo sabia que nós não podemos cumprir a lei, porque estávamos debaixo da lei do pecado, e ela ainda está presente.
A nossa mente carnal clama por obras. Gente, olha, eu fui atender uma moça hoje e ela está com o coração cheio de Cristo. E é bonito você ver o crente que se converteu há pouco tempo, mas ela se questiona: mas eu ainda tenho esse defeito, o que eu faço, pastor? Ela não consegue sair da ideia de que ela precisa fazer algo para ser salva, que essa salvação pura e simples é muito pouco para ela. E assim tem muito crente assim, que chega para a gente e fala assim: eu preciso fazer algo, preciso fazer alguma coisa na igreja. No primeiro momento até eu fico feliz. Você precisa mesmo, você precisa mesmo. Mas irmãos, no fundo certo, ninguém precisa fazer nada. Nós devemos dar respostas de amor ao Senhor. Nós temos que fazer porque nós amamos o Senhor, não para que isso venha aplacar aquele sentimento de culpa, de inutilidade que nós carregamos no nosso coração. É justamente isso, a mente nos acusando de alguma coisa. Não é a nossa mente clamando por obras. Ela usa um ídolo que é o ídolo da acusação, é o ídolo da utilidade. Eu não sei qual é o ídolo que ela usa para cada um, mas ela usa um ídolo só para disfarçar o clamor dela, para se autoafirmar diante de Deus. Quantas vezes a pessoa tem que vir na igreja por mês para ser salva? Não dá um vazio no coração da gente de pensar nisso? Quantas vezes eu devo vir para a adoração do nome de Deus, para que eu possa agradar a Deus à altura do que Ele merece? É um número tão infinito que não tem como eu dizer. Então, eu poderia fazer a pergunta: se você vier todos os domingos por mês, você adorar o nome de Deus, você fez o suficiente para engrandecê-lo à altura do que Ele merece? Você vai ficar com dívida? Você vê como é maneira diferente de abordar o mesmo assunto? Quando o crente faz com a mente carnal de serviço por obras, tentar se auto-justificar, se limpar de culpa porque ele faz muito. E aí ele está se limpando e não Cristo. Pois é, e aí ele está agindo com mente carnal. Quanto que eu tenho que dar de dízimo para ser salvo? Quanto que eu tenho que dar de dízimo para ser salvo, Rogério? Nada. Agora, quanto eu tenho que dar de dízimo que seja uma representação fiel, verdadeira, completa da minha gratidão pelo que Deus fez por mim? Quanto que você acha que seria, olha, o dinheiro que eu tenho que dar na igreja para ser à altura do sacrifício de Cristo, quanto que é? Quantos por cento você tinha que dar? Você está percebendo que é outra maneira? O crente que é salvo pela fé, ele pratica obras por amor. Ele não pratica obras por barganha. É outra coisa, irmãos. Por hoje é só, tá? Por hoje é só. Não dá, é lógico que eu não consigo falar tudo sobre a lei num único capítulo da Bíblia e nem nesses poucos minutos que nós temos aqui. Mas pelo menos a gente dá uma breve explicação para você entender. E aí você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia para que ela te esclareça ainda mais a respeito disso. E se alguém quer ler um outro capítulo bíblico sobre a lei, capítulo 7 de Romanos, aquele famoso capítulo da autoacusação de Paulo, quando ele se diz: desventurado homem que sou, porque eu não faço o bem que eu quero. Ele vai falar lá sobre a lei, que a lei veio e mostrou que ele achava que estava vivo. Aí ele descobriu que estava no estacionamento proibido. E aí ele morreu. Tá certo? Irmãos, muito obrigado. Desculpa eu falar tanto, eu gosto bastante de estudar essas coisas. Desculpa, para mim o tempo passa rápido. Eu sei que para vocês às vezes pode demorar, mas o tempo passa rápido.
Eu estou fazendo as contas aqui, estou falando com vocês há pelo menos uma hora. Vamos ficar em pé e vamos orar. Agradeço, Senhor, porque a cruz, ela dá toda a segurança que nós precisamos. Porque a cruz tem o sangue perfeito sobre ela, derramado e escondendo a acusação da lei sobre nós. Bem-aventurado é o povo que crê nessas coisas, porque é um povo que dorme em paz. Ajuda-nos a dar a resposta certa de amor ao Senhor. O maravilhoso fruto do Espírito, o amor, que faz com que cada uma das coisas que venhamos a fazer tenham como princípio básico o amor. Ajuda-nos a amar-te, Senhor. Ajuda-nos a amar o nosso próximo, para que a lei produza o verdadeiro efeito que ela tem que produzir em nós, para que de fato, amando, possamos cumprir a lei verdadeiramente. Abençoe, Senhor, a tua igreja aqui em Vila Formosa. Abençoe esses irmãos e irmãs aos quais o Senhor tem ensinado estas coisas. Abençoe a minha vida também, para que aprender dessas coisas nos faça crescer na fé. Dá-nos, Senhor, discernimento. Não nos deixe, Senhor, sob a insensatez de uma mente carnal, mas torna-nos sábios com a mente de Cristo. Obrigado por este encontro ao redor da tua palavra. Obrigado, sim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Só alguns avisos.